Alô, galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Helder Coelho, aqui da loja do Concurseiro, e hoje a dica vai para você que está se preparando aí para a SEMEC da Prefeitura de Belém. Uma dica muito importante na área de atualidade relacionada a desenvolvimento urbano. Quando nós falamos de atualidades para esse concurso, sempre é bom você compreender que a atualidades para a SEMEC ela é um quanto diferenciada, ela acaba se apresentando de forma diferenciada. Temos que lembrar que são esses aqui os temas que vão ser pedidos na sua prova. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia, com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações histórico-geográfica em nível nacional e também em nível internacional. Aí você fica exatamente preocupado, mas Helder, o que eu tenho que ver neste momento? A sua organizadora, ela acaba tendo nas 5 questões que geralmente são cobradas em atualidades, o seguinte estilo. Um estilo, ele é um estilo mais conceitual, de falar de relações econômicas, podendo falar da economia do Brasil, podendo falar de economia internacional, de blocos econômicos, também podendo falar de tecnologia no sentido mais inovador com a Revolução 4.0, ou seja, ela pode trabalhar temas mais conceituais, que vão estar intimamente relacionados com o saber histórico-geográfico. Ela pode pedir umas questões assim, mas também ela pode pedir, como a organizadora já pediu, algumas questões do ponto de vista mais jornalístico. Então você também precisa estar acompanhando, você também vai precisar estar lendo sobre esses temas. Helder, se eu assistir somente televisão, eu já dou conta na área de atualidades? Não, principalmente nesse concurso você não vai dar conta. Você literalmente vai ter que ler os temas jornalísticos e também ter uma noção mais conceitual deste primeiro momento aqui. Olha só o segundo como é que fala. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Se nós pensarmos das descobertas e inovações científicas, eu posso vir para algo que está relacionado à indústria 4.0, a chamada, para alguns já sendo chamada de quarta revolução industrial, mas também pode ser que esteja algo relacionado àquilo que o professor Milton Santos vai escrever muito ao longo da sua obra, que é a respeito do desenvolvimento do meio técnico, científico, informacional. E aí o que eu tenho que perceber? Quais são os impactos na sociedade contemporânea? Novas relações econômicas, novas relações sociais, novas relações de emprego e trabalho, estão todas relacionadas a esta inovação científica aqui. E o outro ponto refere-se a desenvolvimento urbano, que é justamente aqui a questão da nossa dica que vai ficar para você hoje. Desenvolvimento urbano refere-se basicamente a quê? O que eu quero que fique logo na sua cabeça? Quando eu penso em urbano, é claro que eu vou ter que logo pensar numa conceituação. Para você compreender, eu vou falar de espaço urbano a partir de 3 elementos. De uma maneira ainda muito tradicional, a rapaziada então acaba dividindo o espaço urbano em economia, paisagem e cultura, né? Isso ainda nos manuais mais tradicionais. Quando eu penso aqui em economia, eu estou falando de uma economia predominantemente em setores quais, Helder? No setor terciário e no setor secundário. Então eu estou falando de comércio, serviço, as prestações de serviço, né? E o setor secundário, eu vou pensar em que? Na construção civil e nas atividades industriais.
as indústrias relacionadas a bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, referindo-se às indústrias de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vestuários, tecidos, comida, roupa como um todo, elas vão estar as atividades industriais no setor secundário. Então, eu penso que a economia urbana, tradicionalmente, ela vai estar ligada a uma economia das atividades do terciário e do secundário. A paisagem urbana, ela é exatamente a paisagem extremamente artificializada. Ela é uma paisagem extremamente transformada. Por isso que nós vamos chamar aqui, da ideia de selva de pedras, a ideia do concreto, a ideia do asfalto, a ideia da grande densidade demográfica, a ideia da grande concentração populacional também vai trazer a transformação, a ideia de uma artificialidade muito maior. E a cultura, ela vai estar relacionada muito mais a uma cultura adaptada ao novo e também ela acaba sendo uma cultura muito mais impactada pela diversidade. Essa que é a questão bem básica que você precisa ter. O que acontece? Quando nós pensamos bem aqui em cultura, olha como nós vamos ter bem aqui, olha como nós temos a música aqui de Caetano Veloso, do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de floresta, teus deuses da chuva. Nós temos vários elementos que nós podemos perceber dessa paisagem urbana. Problemas relacionados ao crescimento, que provavelmente percebe-se um crescimento desordenado, quando nós vamos perceber a ideia aqui das favelas, as ocupações muitas das vezes desordenadas em São Paulo, Rio de Janeiro. Além de mostrar um crescimento desordenado, eu também posso perceber a ideia de problemas ambientais, quando ele vem falando de fumaça, quando ele vem falando também, naturalmente, de poluição atmosférica. Nós podemos perceber contradições socioeconômicas, por isso que ele vem mostrar de campos e espaços, e também podemos perceber que essa paisagem que o Caetano Veloso tenta demonstrar em Sampa, ela é uma paisagem que também nitidamente pode ser representada por problemas ambientais. Pode ser que venha uma música, pode ser que venha um texto, pode ser que venha uma charge ou uma tabela para que a questão possa ser respondida? Pode. Com certeza a sua organizadora, ela acaba utilizando também muito desses instrumentos pedagógicos para que você possa ter maior habilidade para resolver a questão. Então, analise com cuidado. Caso venha a música, o gráfico, a tabela, veja com muito cuidado, veja o que está por trás, a mensagem exatamente que ela quer passar. Como eu estou falando de categorias de economia, de paisagem e cultura, eu pego a música para exatamente mostrar um pouco desta tendência aí com o grande Caetano Veloso. O que acontece? Quando eu penso no espaço urbano, o espaço transformado, o espaço da pavimentação, o espaço extremamente artificial. Um dos grandes teóricos aqui da geografia urbana, o professor Roberto Lobato Correia, ele vai mostrar assim, em termos gerais, o espaço urbano é um conjunto diferenciado do uso da terra, tais como áreas, no qual esse uso diferenciado relacionado ao centro da cidade, ao local de concentração das atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social.
áreas de lazer, entre outras, e também aquelas que estão reveladas para uma futura expansão. E para você que exatamente está fazendo em Belém, usa-se muito esse termo hoje, a nova Belém, a Belém para onde se expande. Eu estou falando de termos relacionados ao espaço urbano, muito bem apresentado pelo professor, um grande aí geógrafo na área urbana, mostrando determinadas ideias de que o espaço urbano ele acaba também tendo especificidades dentro do seu conjunto, dentro basicamente do seu espaço como um todo. Perfeito? Olha só bem aqui. Se eu falo de urbano, eu tenho que conhecer o fenômeno da urbanização. Primeira ideia, conceito urbano. Aí eu posso pegar da maneira tradicional elementos da economia, da paisagem, da cultura, o espaço urbano com especificidades. Agora eu conceituo urbanização. Quando eu penso em urbanização, eu vou estar justamente pensando neste crescimento do espaço urbano, seja do ponto de vista físico, ou seja até mesmo quando a população urbana ela acaba crescendo mais do que a população rural. A urbanização pode ser também compreendida pelo crescimento maior da população urbana em relação à população rural. Desta forma, muitas das vezes o que eu percebo? Quando a população urbana ela cresce mais do que a população rural, isso está relacionado a um fluxo migratório que você já conhece. E qual é o fluxo migratório do espaço rural para o espaço urbano? É justamente aqui o êxodo rural, a transferência da população do campo para a cidade. Desta forma, a urbanização ocorre a partir de um processo, adquire uma forma própria e apresenta algumas funções próprias. A urbanização, ela vai se dar pela própria ideia de expansão da área urbana, ela também se dá pelo fato de que a população urbana, ela passa a crescer num ritmo mais acelerado do que a população rural. A imagem, ela vai exatamente acabar evidenciando isso, ó. Uma imagem no qual nós temos o bucolismo, aquela ideia maior da natureza, e aí você percebe naturalmente a transformação com a ocupação, com as ruas, aumenta a densidade, aumenta o número de casas, depois vem a fiação elétrica e assim sucessivamente. Este vai estar intimamente ligado ao fenômeno da urbanização. Se a urbanização ela adquire uma forma própria e ela está relacionada a processos, o que eu quero que você entenda? Bem aqui, ó, no caso da urbanização brasileira, já que ele pede também na escala nacional. A urbanização brasileira, ela tem uma relação íntima com o processo de industrialização, principalmente essa industrialização a partir do século XX, a partir do governo de Vargas, depois Juscelino Kubitschek e mais tarde com os militares. A nossa urbanização também está relacionada à própria mecanização do campo, o uso de cada vez maior de maquinários, de tratores, cada vez mais que nós estamos modernizando, mecanizando. Eu também posso dizer que mecanização contribui para a saída do trabalhador do campo para a cidade. Como também o Brasil, ele é um país marcado pela grande concentração fundiária, que isso tem uma relação direta com a nossa herança da colonização, em que uma só pessoa acaba ficando dona, ela acaba adquirindo grandes propriedades. Não esqueça, eu vivo uma modernização, mas ela é uma modernização conservadora. Eu tenho equipamentos, eu tenho pesticidas, eu tenho agrotóxicos, mas ela moderniza, mas o campo ele conserva a sua estrutura em grandes propriedades. Um outro fator
relacionado à violência do campo, e também o cara acaba vindo muitas das vezes para a cidade naquele sentido, naquela ideia de melhorias das condições de vida. Perfeito? Esses são os processos que ajudam cada vez mais o processo a avançar no processo de urbanização. Fazendo análise agora do gráfico, o que nós vamos ter bem aqui, ó? Na medida em que os anos vão passando, aí o corte temporal que é dado 1940, chegando para 2010, perceba comigo que vai aumentando a população urbana e diminuindo a população rural. A isto ligado a quê? Olha só comigo, uma industrialização que já vem com Vargas, Juscelino Kubitschek, milagre econômico com os militares, anos 80, um momento mais delicado, que nós conhecemos como década perdida, anos 90, implementação do neoliberalismo, maior abertura da economia brasileira para o capital internacional, e isso vai consolidando cada vez mais um processo de urbanização. Perfeito? O que nós temos então? Olha só agora a outra imagem. Diminui a população rural e o aumento da população urbana aqui no censo de 2010, mostrando que nós estamos apresentando aí uma população de 84,4%. Seria mais ou menos como, Helder, uma proporção mais clara. De cada 100 brasileiros, aproximadamente 84, 85 morando no espaço urbano e 15 em área rural, e 15 nas zonas rurais. Perfeito? O que eu quero que fique na sua cabeça sobre a urbanização brasileira? A nossa urbanização, ela é considerada uma urbanização, ou ela é considerada uma urbanização acelerada. Por que ela é acelerada? Porque nós vamos perceber aproximadamente quase que em menos de meio século, invertendo-se. Eu vou ter quase que em menos de meio século, percebendo um grande crescimento da população vivendo no espaço urbano. Ela é também uma urbanização concentrada. Como a Cielde, ela é uma urbanização concentrada, porque nós temos um número significativo de brasileiros vivendo nas famosas regiões metropolitanas, É uma urbanização desigual. Por que ela é desigual? Pelo fato dela ser segregacionista, pelo fato de nós observarmos muitas das vezes o condomínio de luxo muito próximo ou nos seus arredores, as áreas marcadas pela criminalidade, marcadas pela violência, e ao mesmo tempo que é uma urbanização desigual, ela é uma urbanização com sérios problemas sociais, e vindo para uma economia de mercado, você vai perceber o quê? Um grande número de pessoas, os salários eles tendem a cair. Uma das grandes situações do capitalismo, um dos grandes motivos do próprio sistema capitalista acabar justamente acabar trazendo cada vez mais pessoas para a concentração urbana, está no fato do consumo e também, claro, no fato da economia de mercado capitalista, em que você vai pensar em uma oferta e procura. O quanto mais pessoas morando no espaço urbano, é claro que os rendimentos eles podem cair. Por isso que ela é uma urbanização também com baixos salários. Acelerada. Além de ser acelerada, ela é concentrada nas regiões metropolitanas, é uma urbanização desigual, desordenada e com problemas sociais. Não esqueça comigo, quando foram criadas as primeiras regiões metropolitanas do Brasil, em 1973, eram apenas 9 regiões metropolitanas.
Hoje, de acordo com o Observatório das Metrópoles, existem já mais de 70 regiões metropolitanas em todo o Brasil. É por isso que eu penso, além do Brasil ser um país urbano, ele é também considerado um país metropolitano, já que um grande número de países estão configurados em uma região metropolitana. Por que se cria uma região metropolitana? A ideia na década de 70 em se criar regiões metropolitanas estava no período militar ali em 73 de fazer com que alguns serviços de interesse comum pudessem de uma determinada forma serem administrados de forma compartilhada. Serviços ligados a saneamento, ligados a resíduos sólidos, a segurança, a mobilidade. Todos os municípios integrantes dessa região metropolitana, eles deveriam criar consórcios, que deveriam criar participações, ou seja, nós precisaríamos de um avanço da governança metropolitana, uma participação ativa dos prefeitos que compõem essa região metropolitana, juntamente com o governo estadual e juntamente com o próprio governo federal. Esta aí é uma das ideias que eu posso ter para implementar um verdadeiro desenvolvimento urbano, socialmente equilibrado, socialmente justo e responsável do ponto de vista ambiental. Perfeito? Esse papo ele só está começando. O que acontece aqui? Para você que está doido, e eu tenho certeza que você vai passar, mas eu quero que você turbine a sua preparação. E você vai turbinar a sua preparação aqui com os nossos cursos online na loja do concurseiro. O que nós temos hoje, Helder? Olha só, hoje nós temos aqui conhecimentos básicos, professor e pedagogo, videoaulas de teoria e exercício, mais a revisão online e o material totalmente apostilado por apenas R$ 245. Por apenas R$ 245. Helder, eu não sou pedagogo, eu sou professor de história, professor de geografia, né? Eu sou professor de matemática, de língua portuguesa, ou exatamente vai estar relacionado aí, a ideia do professor nessas séries também iniciais. Preste bem atenção comigo, eu tenho professor infantil, no qual eu tenho apenas R$ 325, com que? Videoaulas de teoria e exercício, revisão final, e você já sabe que o material ele é totalmente apostilado, Depois, séries iniciais e os nossos amigos da educação de jovens e adultos. Curso completo, videoaulas de teoria e exercício, revisão final online e o material todo em PDF também, agora R$ 315. E para técnico pedagogo, para técnico na área aí da educação técnico-pedagogo, curso completo, videoaulas, teoria, exercício, revisão online, por apenas R$ 355. É uma grande oportunidade para você que está doido para ser efetivado, que vai ser empossado aí como funcionário público, perfeito? O que é que você está pensando? O Helder não vai fazer nenhuma questão? Claro que vai. Nós temos que perceber agora como que a organizadora já acabou pedindo aí questões de atualidades na prova. Vamos lá então? Vamos pegar uma bem aqui. Olha só comigo. 2009, a OCP, o processo de urbanização brasileiro apoia-se essencialmente no êxito rural. Se ele está sendo apoiado essencialmente no êxito rural, eu já sei que ele está apoiado, então, na transferência da população do campo para a cidade. Assinale a alternativa incorreta. Eu tenho que marcar a questão errada.
Letra A, ocorreu a transferência de populações do meio rural para as cidades, certo? Certo. Eu quero marcar a incorreta. É claro, o êxito rural é transferência da população, né? É a transferência da população do campo para a cidade. Desde 1970, quando chegou em 41 milhões, a população do meio rural cresceu incessantemente. Tá certo isso? Será que a população do espaço rural vai crescer incessantemente? Vai crescer sem parar? Claro que não. Quem vai estar crescendo incessantemente vai ser a população do espaço urbano e não propriamente do espaço rural. É claro que a incorreta, marcador na tela, aparece na letra B. É justamente a nossa questão incorreta. As outras estão certas? Certinhas, ó. A população que trabalha no campo perdeu seus meios de sobrevivência no setor agropecuário por causa da modernização técnica do trabalho rural. Perfeito. Pesticidas agrotóxicos, colhedeiras, sementeiras, uso de tratores. Verdade. Letra D. A migração rural-urbano teve como condição prévia a formação de uma superpopulação relativa no campo. Quando ele fala dessa formação prévia, é que também já no passado, como você viu, lá antes, década de 40, 30, nós tínhamos uma população maior no campo e menor na cidade. Com o avanço da industrialização, esse fenômeno se inverte. Então, tá certinho. Letra E. O êxodo rural envolve dois condicionantes interligados: a repulsão da área agrícola e a atração de força de trabalho em área urbana. Com certeza, a ideia de repulsão e o outro exercendo, a cidade exercendo o papel da atração. Então, a única incorreta, claro que a população rural não vai crescer incessantemente, ela vai diminuir. Perfeito? Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma aqui, ó. Olha lá, também a OCP, sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Tem questões sociais lá? Tem, você viu? Nós temos questões que falam sobre aspectos sociais. E um dos aspectos que também eu posso analisar a sociedade municipal, uma sociedade estadual brasileira ou os países como um todo, é através do Índice de Desenvolvimento Humano, que é realizado pelo Programa das Nações Unidas, através de um cálculo desenvolvido por Amartya Sen. E Amartya Sen faz o cálculo pensando em quê? Um cálculo baseado na expectativa de vida, na questão educacional e também na renda per capita. Vamos analisar então aqui, ó, assinale a alternativa correta sobre o IDH. É um índice que avalia o grau de desenvolvimento cultural e tecnológico de um grupo populacional, de um estado ou uma nação. Não tem nada a ver. Aqui, ó, questão cultural e questão tecnológica. IDH analisa a situação de educação, o tempo esperado aí de educação, taxa de analfabetismo, a expectativa de vida, que está na área da saúde, e a renda per capita, a distribuição do produto interno bruto pela população. Então não tem nada a ver. O seu cálculo baseia-se nos dados de produção de mercadorias, com destaque para aqueles que usam tecnologias mais modernas. Não tem esse papo de cálculo para mercadorias e nem muito menos para tecnologias. Trata-se de uma análise qualitativa que se apoia em dados de saúde da população, tomando por base o consumo alimentar. Também não dá a ideia de consumo. Vai ter uma análise na área da saúde, mas não pautado no consumo. Na área da saúde, vai estar mais pautado na expectativa de vida. Ou a letra D ou a letra E, me ajuda aí. No cálculo do IDH, são computados os seguintes fatores: a educação, anos médios de estudos,
longevidade, a expectativa de vida da população e o produto interno bruto per capita, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. Tenho certeza que você acertou comigo. Marcador na tela é a letra D. Onde é o erro na letra E? Procura, a partir de inúmeros dados socioeconômicos, avaliar o grau de desenvolvimento político e social. Não tem essa ideia do grau político, não aparece. Tranquilão? Letra certa é exatamente a letra D. O que eu faço agora? Quero lhe agradecer. Muito obrigado por você estar aqui na loja do concurseiro. Você já sabe, a nossa missão é a sua aprovação. Até a próxima.